Olá pessoal, tudo bem? Olha só, nessa semana eu estava tendo uma conversa bem legal aí. O pessoal estava conversando sobre, já imaginou se a gente pudesse identificar, né, uma empresa que ia disparar no mercado aí, que tivesse um bom negócio, que tivesse descoberto um filão de mercado aí para a gente poder entrar de repente como sócio lá e participar desse negócio? Ia ser bom, né? Mas como é que a gente vai saber, né? Como é que eu vou ter o conhecimento de mercado para poder identificar esse tipo de situação? Aí eu comentei, olha, você sabe que tem uma alternativa de você buscar esse tipo de investimento, que é o Fundo de Investimento em Participações. O que é esse Fundo de Investimento em Participações? Ele é exatamente um fundo, né, como outro qualquer, portanto ele é uma comunhão de investidores, várias pessoas vão lá injetar dinheiro num determinado montante, num determinado volume, que vai ser administrado exatamente no sentido de fazer aquisições de pedaços de empresas que podem ser fechadas, que são aquelas empresas que não estão listadas em bolsas, né? Podem ser pequenas, podem ser médias, né? E, inclusive, às vezes, fazer investimentos até em empresas listadas, né? E com qual objetivo? Justamente de injetar o dinheiro numa determinada empresa, buscar o seu crescimento, alavancar o seu negócio e, com o aumento do retorno e da valorização da empresa, fazer a venda da participação e gerar retorno para os investidores do fundo, né? E quando ele faz essa venda, naturalmente, aquele recurso ele tem que ser devolvido para os cotistas do fundo, né? Encerrando uma das partes do negócio. Então, é um tipo de fundo que ele vai, na verdade, devolvendo com o tempo parte dos investimentos ali. Ele não reaplica, ele encerrou o negócio, ele devolve para os investidores e ele não vai fazer um novo investimento com aquele mesmo recurso, né? Ele vai usando só o capital que ainda está disponível no fundo lá para os novos negócios, né? Interessante observar que esse tipo de fundo é um fundo fechado, então eles são de prazos determinados, você não consegue entrar nele e sair a hora que quiser, né? Exceto os fundos que permitem eventualmente a venda em mercado secundário, né? Que é aquela venda que ocorre de um investidor para outro, tá? Transferência então de cotas, né? Esses fundos geralmente são fundos de longo prazo, tá? Eles começam lá, eles têm um período máximo de 10 anos, em regra, né? Em geral, mas ele vai fazendo esses investimentos e desinvestimentos ao longo do período. Então, o investidor ele vai recebendo ao longo desses 10 anos a devolutiva, vamos dizer, por conta de um negócio de sucesso que o fundo investiu, né? O fundo, portanto, como ele compra uma participação da empresa, ele participa dos processos decisórios do negócio, né? Então, ele vai lá, ele entra justamente, às vezes, até para ajustar profissionalizar, às vezes, um negócio, por exemplo, que era familiar, o fundo entrou lá para fazer uma gestão profissional e alavancar aquele negócio ali, né? O objetivo, portanto, do fundo é ganhar com a valorização das empresas, né? Interessante observar que esse tipo de fundo ele pode investir no exterior, né? No máximo lá 20%, mas pode, né? Porém, ele tem uma restrição, que é exclusivo para investidores qualificados, tá? Então, essa história que eu comentei ali justamente do prazo de tempo do fundo faz com que ele tenha aquela baixa liquidez, que é um aspecto que a gente tem que levar em consideração. Então, é aquele recurso para você alocar num fundo desses e carregar ele ao longo da sua existência, né, da existência do fundo. Quais são as vantagens, então, desse tipo de fundo? Está exatamente ali de você ter uma gestão profissional, né? Você vai ter uma equipe que vai buscar aquelas oportunidades no mercado, tentar identificar aquelas empresas que estão se destacando num negócio, porém elas precisam receber um recurso para realmente alavancar o negócio, né? E aí que o fundo entra, e aí que o investidor entra. Ele entra para fazer um negócio crescer, valorizar e, consequentemente, gerar retornos com o tempo, né? Você participa, portanto, do crescimento da empresa, né? Os investidores que estão no fundo de investimento participam do crescimento dos negócios ali que são adquiridos, né, em parte pelo fundo. Portanto, ele busca, naturalmente, ele faz a filtragem daqueles negócios que têm grande potencial de ganho, né? O detalhe importante é o seguinte, que você tem, lógico, um risco de execução em todo negócio que você entra. Por isso que esses fundos, eles diversificam em várias empresas, ele não concentra num único negócio. Ele vai lá e compra várias participações, porque se uma delas não der muito certo, você tem o potencial de ganho nas outras e, assim, conseguir entregar bons retornos no longo prazo, né? Quais são as modalidades desse fundo, esse tipo de fundo? Ele tem o de capital semente, como a gente imagina, né? São as pequenas empresas, de empresas até 16 milhões de faturamento bruto anual, tá? Aí você tem as que investem em empresas emergentes, que daí seriam até 300 milhões de faturamento anual. Os fundos de investimento em infraestrutura, que são aqueles que naturalmente vão investir ali em energia elétrica, em
construção de rodovias, assim por diante, né? Investimento em infraestrutura. E o multiestratégia? O multiestratégia é aquele que pode investir em qualquer uma das áreas aqui ou até em áreas mais abrangentes do que essas definidas nessas outras modalidades. Quer exemplos de empresas que passaram por investimentos aí de fundos de investimento e participações? Gol, Panvel, Unidas, a própria XP, a Wizard. Tem várias empresas que receberam esse tipo de investimento. O fundo entra, alavanca o negócio, faz ele crescer, sai, entrega resultado para os seus investidores e a empresa segue o seu percurso, né? Podendo entrar na Bolsa de Valores após esse processo normalmente de reciclagem. Ok, pessoal? Aqui é Juan Sabe, planejador financeiro, e fica mais essa dica para os seus investimentos. Até mais.